Nações Unidas lançam um apelo recorde de perto de 50 mil milhões de euros para a ajuda humanitária em 2023. O presidente francês critica protecionismo americano no primeiro dia de visita aos Estados Unidos. Ver para crer é a reação dos cidadãos do Kosovo ao anúncio de que podem circular no espaço Schengen sem visto a partir de 2024. Um recorde equivalente a perto de 50 mil milhões de euros. Este é o valor que as Nações Unidas precisam para ajudar 339 milhões de pessoas, em perto de 70 países no próximo ano. Para conseguir angariar este valor recorde, a ONU lançou um apelo, numa altura em que o mundo enfrenta várias crises. As necessidades estão a aumentar porque fomos atingidos pela guerra na Ucrânia, pela Covid, pelo clima e receio que 2023 venha a ser uma aceleração de todas essas tendências. É por isso que dizemos neste relatório e em geral que esperamos que 2023 seja um ano de solidariedade, tal como foi 2022 um ano de sofrimento. Os conflitos, em particular na Ucrânia, têm tido um forte impacto no agravamento da situação económico-social, principalmente na Europa. Prestamos assistência a 13 milhões e 600 mil pessoas na Ucrânia e, claro, como sabem, como vamos para o inverno, a situação não está a melhorar. E o nosso orçamento proposto para a Ucrânia no próximo ano, penso que é o mais elevado da lista. É de 5.100 milhões de dólares para o país e para a região. A guerra na Ucrânia exacerbou também a escassez de alimentos nos países em desenvolvimento. As Nações Unidas afirmam que o mundo está a braços com a maior crise alimentar global da história moderna. O Parlamento alemão aprovou uma resolução que classifica como genocídio o Holodomor, tragédia que matou milhões de pessoas à fome durante o regime de Stalin. A resolução foi levada à Câmara Baixa, o Bundestag, pelos 3 partidos da coligação governamental de Olaf Scholz e pelo principal bloco da oposição. A deputada Gabriela Hendrich disse que o Holodomor foi uma fome deliberada e planeada para tornar a Ucrânia complacente, para anexá-la ao sistema soviético, acrescentando que a Ucrânia não se esqueceu disso e a Alemanha também não. Com a nossa proposta, estamos a confrontar a verdade brutal da violência stalinista, não para relativizar os crimes alemães na União Soviética, mas para aprender com a verdade histórica. A resolução foi aprovada por larga maioria, após um debate que contou com a presença do embaixador da Ucrânia na Alemanha, e acontece dias após os cidadãos ucranianos terem assinalado os 90 anos do Holodomor. A tragédia terá tirado a vida a mais de 3 milhões de pessoas. Em visita aos Estados Unidos, Macron disse que o plano de ajuda da administração Biden às empresas americanas poderia dividir o Ocidente. O plano pode levar à deslocalização de empresas europeias para a América devido aos benefícios fiscais e subsídios previstos na Lei de Redução da Inflação. A Casa Branca vê com bons olhos as discussões sobre o tema. Os nossos parceiros europeus expressaram as suas preocupações sobre a lei de redução da inflação. Congratulamos-nos com essa conversa. No mês passado, o Presidente criou uma equipa especial para a relação Estados Unidos-União Europeia, para que pudéssemos compreender melhor as preocupações europeias sobre o nosso plano e para que pudéssemos partilhar as nossas perspectivas, em especial sobre a energia limpa. Apesar do comentário, o presidente francês disse que a aliança franco-americana é mais forte do que tudo ao terminar o primeiro dia de visita oficial. Se estou de regresso a Washington e se me vou encontrar com o presidente Biden, logo após me ter encontrado convosco, é para tentarmos juntos viver à altura do que a história selou entre nós. Uma aliança mais forte do que tudo. Emmanuel Macron visitou ainda a Agência Espacial Norte-Americana ao lado de Kamala Harris e jantou com Joe Biden. Esta quinta-feira tem um encontro oficial agendado com o presidente americano.
A partir de 1 de janeiro de 2024, os cidadãos do Kosovo poderão viajar sem visto no espaço Schengen. A decisão, que ainda terá de ser aprovada pelo Conselho e votada no Parlamento Europeu, está a ser bem recebida no país, mas os kosovares querem ver para crer. Considerando os tempos anteriores em que eles prometeram, mas nada aconteceu, penso que vai acontecer o mesmo agora. Temos muitas razões para suspeitar. Penso que a Europa fez muitos cálculos connosco. Um país muito pequeno, com apenas alguns habitantes. Desejo que desta vez seja verdade e que não se adie mais, ou ficaremos ainda mais desapontados. Alguns analistas veem a decisão como uma ameaça da União Europeia. Infelizmente, é um processo que não deveria estar ligado ao diálogo Kosovo-Sérvia, mas esteve ligado. Assim, vemos o prazo de 2024 como uma ameaça que a União Europeia nos está a fazer. A questão dos vistos é uma questão política, não tem nada a ver com normas ou critérios técnicos. Portanto, o progresso ou recuo no diálogo pode ter um efeito na fase seguinte da liberalização de vistos. Para o primeiro-ministro Albin Kurti, esta decisão é um reconhecimento do compromisso do país para com o Estado de Direito, a guerra contra a corrupção, o reforço do controlo fronteiriço e o tratamento da imigração. Atualmente, os cidadãos do Kosovo são os únicos da região dos Balcãs que não podem circular sem visto no espaço Schengen. Mais um aluimento de terras trágico no Brasil. Pelo menos 2 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após um deslizamento de terra que atingiu um troço de uma autoestrada no sul do país. Cerca de 20 carros e caminhões foram varridos juntamente com a lama, que, de acordo com as autoridades, se precipitou por uma encosta íngreme na sequência de uma forte chuva. O mau tempo e a localização remota estão a complicar o esforço das equipas de resgate. Os bombeiros calculam que estão desaparecidas entre 30 e 50 pessoas. A gripe das aves matou 14.000 pelicanos e outras aves marinhas no Peru. O país emitiu pela primeira vez um alerta na passada quinta-feira após confirmar 3 casos de H5B1 em pelicanos. O atual surto, altamente contagioso, começou no Canadá e propagou-se aos Estados Unidos. Já se registrou um recorde no número de aves mortas, 50 milhões, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Um palestiniano de 25 anos foi morto pelas forças israelitas na Cisjordânia ocupada esta quarta-feira. O jovem foi atingido durante uma rusga para prender um suspeito. O Tzal diz que os soldados abriram fogo depois de suspeitos armados terem disparado contra eles e terem sido atirados engenhos explosivos na área. No dia anterior, mais 5 palestinianos tinham sido mortos pelas forças israelitas. Nos últimos meses, as forças de Israel efetuaram mais de 3.000 detenções em território palestiniano. Christine McVie, a cantora e compositora da banda Fleetwood Mac, morreu aos 79 anos. A morte da artista foi anunciada nas redes sociais. Nascida no Reino Unido, McVie foi responsável por clássicos como You Make Loving Fun, Don't Stop e Everywhere. Casada e mais tarde separada de John McVie, Christine foi uma presença constante numa banda conhecida pelas suas frequentes mudanças de formação e personalidades voláteis. Os Fleetwood Mac venderam dezenas de milhões de discos durante os anos áureos de 1975 a 1980. Só o álbum Rumors, lançado em 1977, vendeu mais de 40 milhões de cópias. Não foi divulgada a causa da morte, mas numa declaração a família diz que Christine McVie faleceu pacificamente no hospital, com a família por perto após uma curta doença.